Boa tarde a todos. Reunião número 42, de 29 de maio de 2024. Hoje teremos uma reunião especial e o tema da reunião é como desenvolver equipes de alto desempenho, estratégias e resultados. E desde já agradecemos a presença do nosso amigo e consultor empresarial Artemus Alachev. Como de costume, nós sempre iniciamos a nossa reunião fazendo uma reflexão do motivo maior e do propósito por estarmos aqui. Então a gente faz um momento de silêncio para refletirmos sobre os nossos ideais rotários, os nossos propósitos de companheirismo, amizades e de prestação de serviço à nossa comunidade. Então agora eu vou pedir para vocês um minutinho, alguns momentos de silêncio, para a gente fazer essa reflexão então. Companheiros, por que estamos aqui? Porque somos rotarianos em ação, cidadãos e juntos buscamos um mundo melhor para todos. Companheiros, visitantes e convidados, invocando a bênção de Deus, unidos em nosso ideal de servir, que esse ano tem como lema Crie Esperança no Mundo, declaro aberta a reunião de hoje e para tanto convido a todos que, em posição de respeito, saudemos o pavilhão nacional. Convido o nosso companheiro e amigo Rafael para realizar o protocolo desta reunião. Protocolo. Reunião número 42, ordinária. Data de 29 de maio de 2024. Lema: Crie Esperança no Mundo. Caro presidente José Lázaro Ferraz, demais membros da mesa dos trabalhos, convidados e visitantes, boa tarde. Sejam bem-vindos à 42ª reunião do ano rotário 2023-2024 do Rotary Clube de Sorocaba, Manchester. Este protocolo tem a honra de anunciar que a mesa dos trabalhos se encontra assim constituída. Ao centro, o presidente, o companheiro José Lázaro Ferraz. À direita do presidente, no lugar de número 1, Meg Gibelli, presidente eleita do Rotary Clube Sorocaba, Arte Nossa Inovação. À esquerda do presidente, Artemus Alachev, palestrante da reunião. Nossa reunião de hoje terá a seguinte programação: abertura já realizada pelo nosso presidente, protocolo em andamento, apresentação do tema desenvolvimento de equipes de alto desempenho, estratégias e resultados com o consultor empresarial Artemus Alachev, entrega de certificado de agradecimento ao palestrante, avisos da presidência e encerramento. No almoço de companheirismo de hoje será servido o seguinte cardápio: arroz de Braga, feijão e salada, bebidas, água e refrigerantes. O protocolo deseja a todos uma ótima e proveitosa reunião, solicitando a todos uma salva de palmas aos componentes da mesa, visitantes e convidados. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Parabéns aí pelo excelente protocolo. O Rafael está em treinamento aí, que ele vai ser o protocolo do nosso companheiro Danilo, mas já está quase que assumindo aí já o protocolo. Companheiros e amigos, um dos segredos do sucesso pessoal das organizações e também do Rotary é quando as lideranças conseguem criar e desenvolver equipes de alto desempenho. Graças a Deus, o Manchester vem se destacando por esse alto desempenho do seu grupo de associados ao longo dos anos. E hoje temos conosco um profissional especialista em formação de líderes e equipes de alto desempenho.
Agradecemos imensamente a presença do Artemus, né, que está aqui com a gente, que é amigo do nosso companheiro Ramiro e também um grande amigo meu já de longa data. Então a gente agradece muito a presença. Dessa forma eu convido o nosso companheiro Ramiro para se aproximar da tribuna para fazer a apresentação do palestrante. Currículo: Artemus Alachev, consultor empresarial, palestrante, empresário, especialista em assuntos de gestão empresarial, liderança transformacional, propósito e profissionalismo, filosofia empresarial, gestão de cultura organizacional e gestão de processos. Com mais de 35 anos de experiência profissional, dos quais 18 dedicado a lideranças de equipes, grande vivência em atendimento de grandes corporações e multinacionais como o Grupo Fiat, GM, Volvo, Mercedes, Bosch, entre outras, como responsável por treinamentos a clientes. Experiência em liderança de empresários, atuando em várias gestões como coordenador de ética, coordenador de educação, secretário tesoureiro e presidente do Grupo BNI Brasil. Formado em projetos pela FATEC Sorocaba, com MBA em gestão empresarial pela FGV e treinamentos de liderança com certificados internacionais. Nos últimos anos, vem transformando a visão das lideranças com um conteúdo único, apoiando empresários, diretores, gerentes, encarregados e líderes em formação para o sucesso profissional. Quero receber Artemus com uma salva de palmas. Eu quero ainda agradecer ao convite, agradecer pelo convite. A ideia é dividir um pouquinho do que a gente tem desenvolvido. É um material simples, curto. A ideia é mais provocar, né? A ideia é que vocês também se sintam à vontade para perguntar, para falar, trazer questões que vocês entendam que sejam pertinentes, né, a vocês, ao clube. Enfim, a gente leva essas coisas um pouco para a vida também, né? O professor Lázaro me pediu ali um conteúdo que fosse relacionado com construção de equipes, né? E extrair algumas coisas que eu tenho visto dar certo por aí, por experiência e também por estudo, né? A gente já tem vendo essas coisas funcionarem e acompanhar, né? Tem um livro muito legal que chama Comece pelo Porquê, né? Hoje todo mundo fala de propósito, disso, né? Tem uma coisa meio filosófica por trás do propósito, mas o porquê ele é sempre importante. Eu digo que o porquê das pessoas é o que as move, né? Quando a gente olha para uma equipe de desempenho que precisa desempenhar bem, mesmo que ela tenha metas, os porquês de cada um são diferentes. E se esse porquê não casar, não vai, né? O porquê é o principal argumento do líder para que ele traga a equipe para um objetivo comum. Esse porquê tem que estar alinhado, né? E o interessante é que dentro de uma equipe, às vezes nós temos a mesma meta, mas os porquês das pessoas são diferentes. E a forma de engajar cada uma das pessoas em uma equipe também acabam sendo um pouquinho diferentes. Daí aquele papel do líder, né? Dele ser alguém que olha cirurgicamente para o seu time e entende as necessidades de cada um. Cuidar de um time dá trabalho, né? Por isso que tem hierarquia, por isso que a gente acaba criando a capilaridade através de hierarquia para tentar ajudar, né? Não precisa ser uma hierarquia mandona, pode ser uma hierarquia educadora, pode ser uma hierarquia treinadora. Tem várias formas de se alimentar isso. Então, ajudar as pessoas a encontrar o seu porquê, o porquê que ela gosta de estar ali, é importante. Uns são pela companhia, outros são pela meta, outros são pela jornada, outros, e tem muitos desses que nem descobriu o porquê ainda, mas está lá no meio, quer estar junto com o pessoal. Entender o porquê das pessoas sempre é legal, e é um dos maiores argumentos, né, que a gente tem. Às vezes eu converso com profissionais em início de carreira e pergunto: cara, onde você quer estar daqui 10 anos? Eu quero ter isso. Não encontrando o porquê. Por que você está aqui? E se a gente ajuda a pessoa a chegar no porquê dela, geralmente ela ajuda a gente a chegar no nosso, né?
Essa sinergia é super importante. A construção de valores semelhantes, né, é importante dentro de uma organização, dentro de uma liderança. Aquilo que é valioso para as pessoas está dentro do propósito e das metas dessas pessoas. Então, eu gosto sempre de trabalhar junto com as pessoas que estão alinhadas com esses valores. A chance de dar confusão, de dar encrenca, de dar alguma discordância, sempre existe, mas quando os valores são alinhados, as coisas andam bem. E quando a gente pergunta, às vezes eu pergunto para empresas, para equipes, eu falo, quais são os seus valores? Fala para mim. É uma gagueira danada, porque isso não está fácil para explicar. E se a gente não consegue fazer isso, a capacidade de gerar sinergia acaba também reduzindo. Gosto muito de trabalhar com isso também, né? E a influência positiva dos líderes. Não tem equipe de alto desempenho sem um líder que realmente entenda do grupo, entenda das pessoas. Líder tem que gostar de gente, né? Líder é de gente, gestor é de coisas, de recursos. O líder ele tem que estar coladinho com as pessoas, ele tem que gostar de gente. Né? Para mim, a essência da liderança é conduzir outras pessoas ao sucesso. E isso pode estar alinhado com os valores, né? Isso pode estar alinhado com o desejo, meta, propósito das pessoas. Essa construção é super importante, né? Então, sempre que eu olho para uma equipe de alto desempenho, eu encontro uma costura desse trio aí, dessas coisas que são super interessantes, né? Metas e objetivos envolventes também são importantes. Eu sei que vocês têm alguns que são fantásticos, né? O professor estava contando para mim do equipamento, né, que foi doado ao GEPAS, né? Ao Banco de Leite Humano, isso. O GEPAS foi também, mas do passado. Caramba, é uma meta ousada, né? Não era um negócio barato, né? E pessoas boas, pessoas engajadas, equipes que realmente querem fazer, eles se fascinam por coisas grandes, muito mais fácil do que por coisas pequenas, né? Então, dá um objetivo grande, alcançável, né? Quando a gente não alcança, gera uma certa decepção. Objetivos grandes, bem mensurados e alcançáveis, acaba atraindo também pessoas alinhadas com isso, né? O desafio é legal. No meio do caminho, a gente sempre tem alguns revés, né? A gente sempre tem desgaste. Toda a equipe de alto desempenho, ela se desgasta por um período, né? A celebração é aquela recarga, né? A gente comemora as pequenas vitórias do dia a dia, da semana, do mês, e as pessoas começam também a ter a percepção de que existem pequenas recompensas no meio do caminho, né? Eu tinha um time complexo quando eu trabalhava na indústria, que a gente exigia deles assim algo assim fora do normal, que era instalar máquinas em feira, que levava 3 semanas, instalar em 4 dias. Dá para imaginar o tamanho da encrenca, porque a feira só dava 4 dias para a gente. E tinha que instalar em 4 dias. A hora que cortava a fita de inauguração da feira, a máquina tinha que estar funcionando, né? Então eram 3 turnos rodando com muita gente, muito mais gente que o normal, mas a gente tinha a parada do café às 9 da manhã. E não era um café qualquer, era um senhor café. No meio da tarde tinha um cafezão da tarde também. À noite a janta era legal. O hotel onde a gente colocava as pessoas era um bom hotel. E as pessoas eram engraçadas, eles ralavam pra caramba e eles comentavam, vamos pegar aqui que daqui a pouco nós vamos tomar um cafezão, né? E no café a gente usava isso, né? Falava, gente, vamos recarregar, vamos tomar um café gostoso aqui, né? E esse café também é uma expressão da gratidão da empresa por vocês, pelo esforço que vocês estão fazendo, que é sobrenatural. Então, até aqui nós chegamos num ponto importante, atingimos a meta. Vamos celebrar isso de algum jeito. Às vezes é um café, às vezes é um elogio, às vezes é um reconhecimento público. Isso tudo funciona bastante e recarrega as equipes que vão se desgastando ao longo do caminho, né?
e gerar, né, um legado, às vezes é a expectativa de algumas pessoas. Né? Produzir algo que seja memorável traz para essa pessoa um constante reconhecimento por aqueles que observam a obra, que é memorável, que se torna, acaba se tornando um legado e a pessoa se orgulha disso e quer fazer de novo. Né? A gente vai alimentando a equipe, demonstrando um legado, demonstrando a importância, os reconhecimentos. É a bateria, né, que a gente vai carregando e descarregando ao longo dos processos aí de condução de equipes. Gratidão, mentalidade de gratidão é algo importante dentro de uma equipe. As pessoas se agradecerem mutuamente por aquilo que fazem, o reconhecimento pilha. Você quer ver trabalhar numa equipe, alguém que trabalha bastante, faz um monte de coisa, termina o dia e vai embora, vai resmungando, né? Chega em casa, eu trabalhei pra caramba, ninguém nem falou nada, né? Então, uma sensação de vazio, né? A gratidão, a expressão da gratidão, ela gera um ciclo virtuoso, né? É o que eu falava, né, no BNI. A gratidão, ela dispara uma dívida, né? E a dívida de gratidão a gente não paga com boleto. Quando a gente cuida bem das pessoas, cuida bem da equipe, essa equipe se torna grata a nós. E ela retribui de forma grata, né? Ela tenta te entregar aquilo que ela recebeu. E isso é super legal, né? Porque não tem preço, né? Como é que a gente dá para comprar o desejo das pessoas? Hoje a gente não compra o tempo, compra uma coisa ou outra até da pessoa, mas o desejo não está à venda, né? Então a gratidão, ela move isso. Eu diria que a gratidão compra o desejo de retribuir, que é algo bem interessante dentro de uma equipe. Aqui, né, falando um pouquinho do Rotary, estava conversando com o professor, os membros do Rotary têm essa coisa gostosa, né, de receber e retribuir. Até a frase de vocês ali, né, dar de si antes de pensar em si, é uma coisa super interessante e que traz as pessoas para uma cultura que funciona e é gerador de gratidão, porque eu dei antes de receber. Se eu dei antes de receber algo, quem recebeu começa a se sentir também na dívida de gratidão. Ele é impulsionador, ele é gerador dessa dívida saudável de gratidão, né? E a conexão, né? O Rotary é uma rede global que compartilha valores que unem as pessoas e fazem diferença. Estar dentro de algo grande sempre nos parece e é realmente muito importante. Tem um monte de exemplos, tem um monte de gente, tem muita gente sofrendo e vivendo as vitórias e as angústias, e a gente compartilha isso, divide e vai se somando, né? São experiências que vão se somando. Se alguém fez, a gente faz também, né? Os exemplos são interessantes, né? O que machuca, né? O que destrói uma equipe, e isso é muito forte, são intrigas, concorrências, orgulho, né? Você quer moer uma equipe, alguém estar livre para desenvolver orgulho, aquele orgulho, não orgulho do bem, né, de se orgulhar de algo grande, mas de se achar superior aos outros e se tornar arrogante, às vezes até sem perceber, acaba destruindo, prejudica a produtividade, a harmonia da equipe, né? A gente está falando e fazendo coisas boas, é só alguém atravessar o negócio, né? As atenções saem daquilo que é importante e vão para aquilo que está machucando, né? Então, toda a liderança, toda a equipe precisa sempre cuidar, né, disso. É importante que a gente não tenha concorrência dentro de um time que corre rumo a um objetivo comum. Isso tem funcionado bastante, né? Cuidar disso. Perdão e colaboração sempre super importante, né? Quando tem esse trick, entra lá, né, o líder para promover o acerto, para promover o ajuste, para promover o perdão. Equipes de alto rendimento, com pessoas fortes que realmente querem
São equipes complexas, né? Imagine uma equipe com 5 pessoas com um perfil de Ayrton Senna. Não é? Um querido, tudo, mas era um birrento de primeira categoria, não se contentava com nada, estava tudo ruim. Tudo que era bom ele queria fazer melhor, né? Então, são grupos de pessoas difíceis. E aí a gente tem que fazer esses remendos aí, porque de vez em quando dá as encrencas. Não vai nenhuma equipe normal, natural, ela vai rodar bonitinho 100%. Vai ter alguma coisa sempre no meio. E aí, a simplicidade, né? O perdão, a colaboração, a gente cultivando isso com a equipe, geralmente funciona bem. Estou dando uma pincelada por cima, em cima de cada tema desse dá para escrever livro, né? É mais para provocar, para trazer à mente coisas que são importantes. Talvez você, olhando, ouvindo essas informações, comece a despertar ali algumas coisas em suas equipes, nos grupos que você coordena. Opa, eu preciso mexer aqui, eu preciso cuidar de um orgulho aqui, eu preciso cuidar de um laço que rompeu aqui, eu preciso fazer lá uma cirurgia num relacionamento aí para consertar o negócio. É isso que faz funcionar, né? Esse é o papel do líder, né? E promover, né, sempre essa união mútua, né, que é sempre legal. Equipes que ficam, né, com ressentimento, né, que fica aquelas picuinhas, né, às vezes sobrando pelos cantos, atrapalha sim o desempenho, né? E o ressentimento é permitir que algo que machucou a gente machuque de novo, que a gente sentiu e depois ressentiu, e ressente de novo, e sente mais uma vez e fica com esse troço machucando a gente. Isso também é uma decisão. Até quando eu vou deixar isso? Né? Vou deixar isso de lado, né? Porque ser feliz também é uma decisão, né? Ignorar algumas coisas é uma decisão. Não gastar tempo com o que não faz bem é uma decisão também. Então, é super legal. Eu digo sempre, né, que a respeito dessas coisas que contaminam, às vezes, uma equipe, o ressentimento, né, um problema mal resolvido, precisa realmente de uma ação. E o rancor, né, é um veneno que a gente toma querendo que os outros morram, né? Mas quem toma é a gente, o rancor é nós. Essas coisas têm que ser muito diluídas dentro de uma equipe de desempenho alto, né? Não pode ter espaço para isso. E a liderança, né, é o papel, é o aglutinador de tudo isso. Todo líder eficaz, ele entende que precisa cuidar de pessoas, cuidar de gente, é papel de líder, é amar, é estar pertinho, é ajudar, é entender o que falta, é suprir. Eu gosto muito de um estilo de liderança, né, que é uma liderança colaborativa, que é aquela liderança que não fica de longe olhando, mas ela também não é operadora, ela fica fornecendo conhecimento, informação, propósito, cuidando das pessoas para que elas trabalhem bem, para que elas façam bem o papel dela, né? Às vezes a gente até fica parecendo, caramba, eu estou de servo, né, de uma equipe. É exatamente isso. A liderança é servir, é entregar para essa equipe aquilo que ela precisa para se desenvolver. Conhecimento, habilidade, educando para que ela tenha atitudes legais. E acho que um dos maiores, eu tenho certeza disso, um dos maiores problemas, né, de equipes que a gente tem tratado é que a gente treina, mas não educa. Treinar é diferente de educar, né? Treinar é desenvolver, entregar conhecimento e desenvolver habilidade para que a pessoa faça alguma coisa. Educar é explicar o porquê daquilo. Por que aquilo é bom para ela e para todo mundo que está em volta. E as empresas investem muito, os grupos investem bastante em educação, mas não investem quase nada investem muito em treinamento, mas pouco se investe em educação. E educação é diferente mesmo, e é importante. A educação é o porquê, os pilares que estão ali, os valores, o que norteia as ações, caminha sempre por dentro da educação, e o líder é a pessoa que também tem esse papel de olhar para isso e entender a respeito da educação. Comunicação, não precisa nem falar, tudo que acontece na nossa vida é comunicação.
correta, clara, limpa, organizada, compreensível, né? O que eu sempre falo que é importante a gente falar o óbvio, porque nem todo mundo sabe, porque é óbvio para mim, mas não é para quem chegou agora. Ah, mas isso daí é básico, né? É óbvio. Você quer ver uma equipe furar e deixar da gente falar o óbvio para ela. Quando a gente deixa de falar sobre o óbvio, é ali que ela falha. E é aquele erro besta, né? A gente fala, falhamos numa coisa tão básica. Falhar no básico é porque o óbvio não está sendo dito, né? Funciona bastante. E o desenvolvimento contínuo, abordagem, né? Olhando, entendendo como a equipe está andando, medindo isso e desenvolvendo, né? Tudo muda o tempo todo, né? E a necessidade da gente se adaptar às mudanças é inevitável, né? Se a gente falar, não, vou ficar aqui desse jeito, tá? Já daqui a pouco tudo muda, né? A gente estava conversando, passamos pela pandemia, mudou tudo, acabou a pandemia, mudou de novo, não voltou o que era, mudou para outra coisa, né? E vai assim, sempre mudando. Então, atualização, abordagem de desenvolvimento, né? Trabalhando bastante, bem forte a cultura e o conhecimento da equipe, são coisas que trazem bastante desenvolvimento e levam a equipe ao sucesso. Resultados extraordinários, né? Equipes de alto desempenho têm poder de atrair pessoas com vontade, né? Só resumindo aí um pouquinho que eu já tinha dito. Gente boa atrai gente boa, equipe boa atrai equipe boa. E o contrário é verdadeiro também. E isso está muito fundamentado nos pilares, nos valores, aquilo que a gente cultiva como educação daquela equipe. Se a gente cria uma equipe que fala tudo bem ser meia boca, beleza, o pessoal vai ser meia boca. E quem vai se sentir bem ali? Meia boca, né? Chega alguém que não, eu não sou meia boca, o que eu faço tem que ser bem feito, tem que ser perfeito. Olha e fala, nossa, aqui não é meu lugar, né? Então, o que a gente cultiva tem o poder de atrair ou de repelir, né? E dentro de equipes isso é super importante da gente olhar. A transformação de vidas e o legado, para mim, né, eu me alinho muito com isso. Eu falo que o meu trabalho, o meu propósito, ele não é só ajudar a empresa. Porque a empresa é uma coisa meio que abstrata que não existe, na verdade, né? Um CNPJ, é uma instituição. E toda empresa é feita de gente, né? Então o papel é ajudar a gente, ajudar as pessoas. E o meu papel mesmo hoje tem sido trazer felicidade para as pessoas através do trabalho. As pessoas se conectem com o trabalho, com felicidade, com alegria, com realização. Ele tem o seu desgaste, mas ele não precisa ser triste. Ele não precisa ser um sofrimento terrível. Então, isso é super legal. E é o legado que a gente deixa. É o que a gente vai escrevendo. A gente passa por um lugar e a pessoa fala, olha, antes de você estar aqui, isso aqui era bem pior do que agora. Eu estou muito mais feliz aqui onde eu estou do que eu estava antes da passagem desse time, dessa equipe, desse projeto, desse livro. Isso para mim faz muito sentido, eu gosto muito disso, sempre divido com as pessoas. E deixar sempre ali uma marca duradoura, né? Um modelo a ser seguido, um exemplo, algo que seja memorável e desejável, né? Algo que possa se repetir. E no fim é a essência da existência de toda organização, de todo profissional. Deixar algo memorável que as pessoas olhem e falem, eu quero. Equipes de alto desempenho deixam esse rastro que desperta nas pessoas também o desejo de fazer parte, de estar junto, de se conectar com isso. Professor, está dando tempo? Obrigado. Excelente. Agora nós temos as perguntas. Sim, exatamente isso. Sim. Pessoal, esse tema é extraordinário, já um monte de gente levantou a questão. Eu vou pedir para o Rafael, eu acho que o primeiro que levantou a mão aqui foi o Galvão, depois o César e na sequência a gente vai passando. Eu só vou pedir para tanto as perguntas como as respostas serem objetivas, para dar mais tempo aí para o pessoal perguntar e trocar ideia. Artemus, obrigado aí pelas informações. Eu estou fora do mundo corporativo desde 2010, é um bom tempo.
Tá? Ainda naquela época, a administração por conflito era algo que existia de uma maneira bastante forte. Nós vemos hoje a geração X entrando no mercado, ok? E um apagão de lideranças. Tá? Como você vê isso, como você está sentindo isso nas empresas que você tem atuado? O apagão de lideranças é relativo, né? Em tese, pesquisas trazem para a gente que 10% das pessoas têm perfil de liderança. Os outros 90% não. Não que não possam liderar também, vai precisar de mais técnicas, de mais ferramentas. A mudança geracional, ela sempre traz esse conflito, porque o que era interessante para uma outra geração, para essa aqui não é. Um exemplo bem simples é assim, essa geração é uma geração que não valoriza o sofrimento. Diferente da nossa que é um pouco mais antiga, que nós valorizávamos o sofrimento. Então, quem de nós não ouviu os pais falar, eu levanto cedo, eu trabalho duro, eu chego cansado, eu durmo pouco. Gente, isso é sofrimento. Mas como era um valor antigo, né? Essa nova geração, ela não compartilha disso. O sofrimento para ela não é um valor, não é valioso. Então esses argumentos, eles não servem. Segundo as pesquisas que eu tenho feito, o que tem movido as pessoas é uma expectativa de crescimento, de desenvolvimento, respeito e um ambiente que seja agradável. Então, o desafio do líder hoje não é mandar, não é oprimir, não é... Porque esses caras não aceitam sofrer. Você espetou o cara, tchau, não estou aqui para isso. Né? Então, o segredo da liderança hoje é descobrir o que é valioso para essas. Por isso que eu falei um pouquinho de valores no começo. Essa geração tem valores diferentes dos nossos, e a nossa dificuldade vai ser aceitar que isso é valioso para eles, mas que para nós não é. Né? Ou vai passar a ser, né? Provavelmente. Sim. Porque eles não... Hoje existe uma mescla entre as pessoas mais velhas. Vai sofrer, vai. Mas eles vão ter que se adaptar. Eles vão encontrar caminho. Não, vai encontrar caminho, porque a hora que a dor aumenta num nível insuportável, as pessoas se dispõem a liderar. Mas elas vão ter que viver Artemos. Oi? Certo. Primeiro eu gostaria de parabenizar você pelo excelente, e na realidade são duas. A primeira pergunta é o significado do seu nome, né? Você tem a ver com Artemis? Tem. Né? E o segundo é o seguinte, esse ano nós desenvolvemos no clube, eu estou atualmente como presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo. E todos esses desafios que você colocou aí, de formar uma equipe de alta performance, que é o clube Rotário, é isso? E a gente sentiu isso esse ano, né? De todas essas coisas aí, de criar esse ideal, de criar propósito, de criar que cada um busca no clube. Então eu achei muito interessante isso, e eu vou persistir esse ano próximo também, né? No clube do RPA. E eu pedi que vocês pudessem enviar essa palestra, para que pudessem aproveitar algumas ideias suas para colocar no clube, para melhorar o desempenho do nosso clube. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Artemus é uma variação masculina da deusa Artemis, né? Mas meu pai achou esse negócio num filme de Bang Bang que chamava James West, que quem tem cabelo branco lembra. O James West era parceiro, o Artemus era parceiro do James West. E o material está inteiro à disposição, o professor tem esse material já, podem usar à vontade, podem fazer o que quiser com ele. Só complementando, e o Alachev é de... O Alachev é russo. É russo? É russo, Você é descendente de russo? Sim, meus pais, né, meus avós, pelo lado dos meus pais, eram russos e assim, a origem está lá na Sibéria, em 1500 e lá, que foi até onde eu consegui rastrear. Você fala um pouquinho. Não, só umas 3 palavras que minha avó xingava a gente.
Legal. Próxima pergunta. Também parabéns pela sua apresentação e pela tranquilidade da sua comunicação. Isso é muito importante, né? Eu queria saber, na sua opinião, considerando um contexto mais amplo, as famílias, como é que a escola poderia desenvolver esse conjunto de valores? É possível a escola, do jeito que está hoje, escola pública, trabalhar essas dimensões que você apresentou, e como poderia ser feito? Possível sempre é, né? As escolas, elas, em tese, não têm um papel educador, né? Elas têm um papel treinador. Porque ensinar a ler, a escrever, uma atividade esportiva é um papel de treinamento, né? O papel educador, ele sempre foi restrito à família. A família é que tinha o papel de educar. Hoje, a gente vê esse movimento sendo necessário em algumas escolas até particulares, que tem mais abertura. Tem uma questão de legislação também, porque o que é valioso para um não é valioso para o outro. Se a gente ensina valores cristãos numa escola, para uma criança que é de uma família que não é cristã, que é muçulmana, por exemplo, se torna às vezes até uma ofensa. Então, na minha visão, o papel da escola é muito mais treinador. Ela tem que preservar alguns valores que são amizade, companheirismo, que são valores que praticamente todo mundo aceita, né? Como legal, como bom, como agradável, que são importantes para aquela organização escolar se manter saudável. Mas o papel de educar as crianças, ele ainda, na minha opinião, ele tem que vir de casa. E o que a gente vê hoje muito forte é que as casas não educam, porque tem valores confusos, né? Disso aqui para frente, as minorias ganharam voz. E elas gritam tão alto quanto as minorias, né? Então os valores, eles estão bastante disseminados. A gente tem um monte de gente falando dos seus próprios valores, e as referências, elas vão se perdendo, né? Quanto mais tem mais gente falando a respeito disso, mais se perde. A gente tem uma predominância cristã no Brasil, e o cristianismo, ele ditava a maior parte do que é ética, do que é moral, do que um monte de conceitos, né, de valores. Hoje isso está bem disseminado, falar de valores é bem complicado, cada grupo tem o seu, né? Mas a escola, eu vejo assim, o papel dela é muito mais educador, e ela tem que preservar alguns valores que não sejam ofensivos, né, para outros. Está propondo que o ambiente de trabalho seja educativo. Ele tem que ser. A escola e treinamento. A escola também tem o seu papel educativo, só a gente tem que tomar cuidado com valores quando a gente trata com população, com povo. Quando é empresa, a gente tem uma outra característica. A empresa é minha, aqui dentro eu vou cultivar esses valores, eu vou atrair pessoas alinhadas com esses valores. E como a empresa é minha, eu escolho quem eu quero que seja aqui ou não. Se a pessoa tem um comportamento desalinhado, eu posso dispensá-la. Assim como ela, se não se alinhar, ela também pode ir embora. Mas quando a gente fala no âmbito público, aí tem outras questões no meio. Ok, o próximo acho que é o Rubem, né? Isso. Temos parabéns pela apresentação. Hoje, como você vê os desafios nessa gestão e criação das equipes de alto desempenho, quando a gente olha mais para o ambiente híbrido ou home office, né? Eu vejo muitas empresas, 100% home office, algumas híbridas. Quais são os desafios e como o pessoal tem lidado com isso para continuar com essas equipes de alto desempenho? Equipes que trabalham remotamente hoje, elas têm que ter um acompanhamento muito bom, muito forte, né? Na verdade, o acompanhamento, o conceito é mais ou menos o mesmo. A diferença é que antes eu estava perto para olhar o que a pessoa fez e o que ela não fez, e para olhar o comportamento. Agora existe uma distância, né? Confiança. Eu trabalhei muito com esse conceito, que é liberdade com responsabilidade. Eu te dou liberdade, você vai trabalhar em casa, trabalha a hora que você quiser, puder. As empresas hoje, muita gente trabalha home office, tem um controle enorme. Ele faz o login no computador,
E o login é a marcação do ponto dele. E daí para frente ele trabalha. Deu as 8 horas, 8.8 horas dele de trabalho, a empresa desliga o negócio e tira ele, porque senão ele fica lá trabalhando até meia-noite e vai cobrar hora extra. Né? Então tem que ter um controle através da tecnologia e a gestão de metas, aí é muito importante. Deixar muito claro o que você vai fazer, qual é o seu tempo e quando tem que entregar. E a gente tem aí um monte de softwares, um monte de coisas aí que ajudam muito nisso. O que eu tenho visto é exatamente isso. O pessoal baixa lá um aplicativo, um software, tem softwares pagos super legais para isso. Você paga uma tarefa, trata essa tarefa dentro de um tempo e o cara tem que entregar o próximo tempo. Atrasou, já vi falar no computador do gestor, opa, tal tarefa entrou em atraso. Aí tem que passar a mão no telefone, ligar para o cara e acompanhar. Tem acompanhamentos muito mais severos. Estava vendo um vídeo do Madeiro, né? Aquele lanchonete, né? Madeiro, eles têm câmeras em todas as lojas e eles têm uma central que acho que é uma parede assim, de mais ou menos uns 20, 25 metros, com um monte de monitor e um monte de gente sentado na frente. Eles monitoram todas as unidades em tempo real e quando tem uma coisa no chão, depois tem um tempo. Deu lá acho que 1 minuto e ninguém recolheu aquilo que caiu no chão, a pessoa que está no monitoramento passa a mão no telefone, liga para o gerente e fala, olha, no seu salão tem um papel jogado em tal lugar. Esse é o nível do Madeiro. Né? Então, controle, alguém olhando. Aliás, isso é a fórmula mágica, né? É só a gente ficar olhando as pessoas que elas fazem que dá certo na maior parte do Brasil. Ok, pessoal, nós temos espaço para mais uma última pergunta. Tem alguém que gostaria de fazer? Eu gostaria então de fazer uma pergunta, né? Até a nossa companheira Meg aqui levantou essa questão, né? A gente percebeu, e você comentou também, que basicamente esse raciocínio se tem levado para as empresas, né? E foi legal que você comentou que alguns funcionários até vêm agradecer você depois do tempo, né? Puxa vida, o ambiente mudou, nada mudou fora o clima organizacional ali, as pessoas fazem as mesmas coisas, né? E com isso você ganha engajamento, né? A empresa acaba tendo um maior engajamento, né? Dentro das instituições, tipo Rotary, Lions, outras organizações, na verdade, você tem uma outra concepção também, que as pessoas são voluntárias, né? Elas já estão ali doando alguma coisa só de estar presente, né? Dentro de toda essa filosofia, na sua opinião, qual seria um ingrediente aí a mais, né? Porque isso que está falando serve para a nossa vida, para a família, para a escola, para a organização. Mas dentro de uma concepção de Rotary, que as pessoas são voluntárias, mas que a gente busca também em equipe de alto desempenho, o Rotary, de uma maneira geral, precisa que suas metas, os objetivos globais sejam cumpridos, qual seria um ingrediente extra para a gente conseguir um engajamento de todos os companheiros que façam o trabalho de rotariano de uma maneira feliz, de uma maneira motivada, para realmente atingir seus objetivos, suas metas? Essas organizações como o Rotary, Lions, BNI, que a gente participou, né, muitos conhecem, elas têm fundamentos muito sólidos, né? Elas têm seus valores escritos, alinhados, desenhados, né? Esse para mim é o primeiro aglutinador. Quando os valores eles existem, a gente já consegue conectar com pessoas com quem aquilo faz sentido mesmo, né? É muito difícil a gente contratar ou atrair um vegetariano para trabalhar num frigorífico, certo? Principalmente se ele é defensor dos animais, né? Então, a própria expressão de valor da organização, ela já traz para perto, né? O acolhimento, para mim, é algo absolutamente importante. Chegou alguém novo, foi bem acolhido, foi abraçado, trouxe para dentro, cuidou com carinho, fica. A pessoa fica, né? Então, bons valores, acolhimento especial, é mágico, tá? A gente vive num mundo de carências,
O que a gente menos tem hoje é a atenção das pessoas. Então, toda organização, principalmente organizações que não têm fins lucrativos, a pessoa ela não vai lá por causa de dinheiro. Ou ela quer dar algo, né? Se ela veio para dar, ela vai dar. Se ela foi bem recebida e aquilo é aplicado de forma correta, honesta, justa, ela tem o feedback disso, legal. Mas tem gente que vem como clubes também, vem pelo social, vem pela amizade, e aí o acolhimento faz toda a diferença, o carinho, a preocupação, né? É outra coisa, não é empresa, né? Para mim a cola é sempre gente cuidar de gente. Enquanto as pessoas são cuidadas, elas estão lá, né? Para se envolver, e aí gera gratidão. Eu diria que o ingrediente extra são essa cola, né? Valores, atitude, cuidado, carinho, gente sempre em primeiro lugar. E é bacana esse raciocínio, porque o diretor anterior, né, do ano retrasado, do Rotary Internacional, ele colocou essa preocupação, não sei se vocês se lembram, né? Ele falou: o rotariano precisa parar de cuidar somente da comunidade e olhar para dentro dele e um cuidar mais do outro, né? E exatamente aí essa preocupação um com o outro, né? Eu acho que realmente você está bem, vamos dizer assim, alinhado com esse princípio desse nosso diretor, inclusive a saúde mental mesmo, né? A gente vê como que as pessoas estão emocionalmente e acolher e ajudar e ser irmãos, ser companheiros mesmo uns dos outros. Parabéns, muito obrigado. Uma salva de palmas para o